durante a adaptação, e a gente vai falar especificamente sobre pães, quando você adapta um pão sem glúten, com glúten, perdão, um pão com glúten para sem glúten, você, além de entender os ingredientes e substituir corretamente o trigo e outras coisas, você precisa entender que a fermentação desse pão é diferente. A fermentação do pão com farinha de trigo, ela vai ficar lá, pelo menos, né, se você usa fermento natural, fica lá 20 horas fermentando, cresce, né? Você faz o que você quiser com o seu pão e ele vai ficar lindo com farinha de trigo. E você tem uma etapa no pão com farinha de trigo que aqui a gente não tem, que é a etapa de sovar a massa. Por que que tem que sovar a massa de pão com farinha de trigo? Para desenvolver o glúten. E aí, desenvolvendo o glúten, você vai ter um pão com uma alta elasticidade, mais macio, que cresce bastante, né? Uma extensibilidade boa. Então, é para isso que você sova o pão com farinha de trigo. Aqui, não tem necessidade de sovar, simplesmente porque a gente não tem glúten para desenvolver. Então, você vai fazer a sua massa de pão, vai deixar fermentando, vai fazer, né, as duas etapas ou uma etapa só de fermentação, do jeito que você preferir. Mas o mais importante de entender é a estrutura interna dessa nossa massa sem glúten, ela é mais delicada. Então, ela não vai suportar muitas horas de fermentação se você coloca muito fermento biológico, por exemplo, trabalhando com fermentação biológica. Eu coloquei 6, 7 gramas em um pão médio e aí ele fermenta muito rápido. Qual é o problema disso? O problema de fermentar muito rápido é que você não tem tempo para formar as ligações dentro da sua massa. E aí você tem prejuízo no resultado final. Tem uma hiperfermentação, estoura o pão, estoura a massa, né? Então, quando a gente trabalha com pães sem glúten, a gente precisa entender a fermentação. Que ela vai acontecer no tempo dela, mas que é mais rápido. Se você for fazer uma fermentação longa, você precisa reduzir a quantidade de fermento e outras coisas mais que você precisa fazer para que você consiga manter a estrutura da massa. Uma vez que você perde essa estrutura, fica mais complicado de você ter um resultado final perfeito. Então não é simplesmente, eu vou bater a massa do pão, vou deixar crescendo ali e depois eu coloco para assar. Não, você tem que ficar de olho. Porque a gente tem massa mais delicada. A gente tem uma estrutura proteica dentro da massa mais delicada.